Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite. Espero que vocês estejam bem acomodados aí, ou acomodadas, né? Todos, né? Aí em vossas casas aí, fiquem à vontade. Esperem que já já vem coisas bombásticas aí que a gente vai falando aí. Vai ter um assunto Hoje bem tem. interessante, tem algumas coisas bem legais. Então, assim, hoje o Coluna Invisível vem começando com um assunto que é muito interessante, falar sobre luciferanismo, poésia, tarô, Satanismo! satanismo, sei lá, sobre magia, entendeu? Vamos falar coisas, Sim. sempre coisas muito que as pessoas se interessam muito em querer saber na internet, né? Dá bastante corte polêmico. Mais um Coluna vem começando hoje. Hoje, quinta-feira, às 21h21. Espero que você possa compartilhar esse link com as pessoas, com os amigos, pessoal aí do grupo da igreja, principalmente, né? O Tudo a pessoal do ver. Clube do Livro, né? A galera aí do Clube do Futebol. Fica à vontade, só compartilhar esse link. Não esqueça de seguir o canal no YouTube, aqui que você está chegando, para poder comentar aqui embaixo, poder deixar a sua mensagem, fazer uma pergunta, participar também pelo chat Sim. e, ao mesmo tempo, siga lá no nosso Instagram, Coluna Invisível, para acompanhar os cortes desse programa, também os cortes aqui no canal do YouTube e no Shorts, que a gente vai lançando aí conforme as semanas vão entrando. Tem muitos cortes interessantes aí já lançados de programas anteriores e a Uhum. playlist que já passa de agora 113 programas Colunas Invisíveis. Bom, estou aqui do lado da Cíntia Pugliese, a gatona aqui, tudo bem? Ah. E é Tudo bem, isso. gente? Agora eu vou embora. Não, mentira. Não, estamos aqui com duas belíssimas mulheres, né? Bom, agora eu vou pedir para que exiba do outro lugar, a nossa querida Amanda, e eu quero que ela fale Lindíssima. Ai, o obrigada. nome dela mágico, o nome dela como magista, como operadora aí de ocultismo e tudo mais. E ela vai se introduzir, vai falar um pouco. Ela fala de muita coisa. Eu andei acompanhando o trabalho dela no Instagram, indicado por um amigo. Falei assim: você conhece ela? Não. Aí eu entrei, putz, eu comecei a seguir e já comecei a ver um monte de coisa dela. É ótimo, sabe? Além de ter uma opinião bem sincera, bem forte, ela faz um trabalho fantástico. Então, eu E gostaria que vocês sério. conhecessem. Tá lá como arcana.venus, @arcana.venus Uhum. no Instagram. Minha querida Amanda, tudo bem? Uma Seja boa muito noite. Olá, boa bem-vinda. noite. Obrigada, gente. E a Obrigada gente que pelo convite. agradece. Fica à vontade, se Pode se apresente, fala um apresentar. pouquinho sobre Meu você, nome é sobre o seu Amanda, né? trabalho. Amanda Dantas. E nome mágico mesmo que eu uso é Arcana Vênus, que eu venho trabalhando aí com as forças venusianas, luciferianas. E é isso, trabalhando aí fortemente para tentar trazer de forma clara e lúcida o Uhum. que é de fato o luciferianismo, assim, quebrando um pouco desse preconceito, dogmas Sim. e enfim, né, que a sociedade tem criado aí há milênios, né, a respeito de Lúcifer. Sim. Então é isso. Procurar um esclarecimento do cara. Sim, por conceituação, né? O que é o luciferanismo? Só para a gente poder iniciar uma abertura. No teu conceito. No meu Luciferianismo e conceito, satanismo, né? eu A não sou a satanista, diferença entre só que um. os dois são filosofias de vida, Hum. tá? É uma filosofia, na verdade, né, o luciferianismo. E o luciferianismo, ele tem algumas vertentes. Existem pessoas que usam o luciferianismo, Lúcifer, por exemplo, né, tem Lúcifer como um culto mesmo. E existem pessoas que trabalham o luciferianismo como uma filosofia de vida, não necessariamente um culto. Eu sou pertencente às duas formas. Ah, você faz os dois, Eu mano. faço os dois porque, né, vamos estar ali e não tô à toa. Já que eu comecei com a parada. Exatamente. Não. Mas, assim, eu levo muito a sério mesmo a filosofia luciferiana, que é uma filosofia, assim, de muita lealdade, luz da consciência, clareza, né? Lúcifer é a luz da consciência, né? Então, ele é essa clareza de muitas coisas que nós não entendemos aí no decorrer da nossa vida e tantas respostas que a gente busca do lado de fora. E aí, Lúcifer vem como essa Iluminação. chave, essa luz mesmo. Uhum. Especialmente também, que foi assim que aconteceu comigo, o Lúcifer, ele chegou na minha vida de uma forma assim, quando eu tava, tipo, numa pré-queda, numa noite escura da alma. Sim, Então, a gente interessante. passa algumas noites escuras da Com alma no certeza. decorrer da nossa vida, né? E pré-quedas também.
que são muito parecidas, né? E, por exemplo, um ser humano, ele tem até umas 5 pré-quedas durante a sua vida toda. E você vai ter várias enquanto você não entender o porquê você está passando aquilo. E que também é muito parecido com a Noite Escura da Alma. Então, na última que eu passei, né? Porque eu passei algumas porque a gente vai adquirindo maturidade com a vida, e às vezes você pensa que é sempre sobre o outro, né? Uhum. E aí, quando você começa a entender sobre hermetismo, aí você já começa a falar, não, não é sobre o outro. Aí já veio uma luzinha. Aí daqui a pouco passei por um processo extremamente difícil, o último agora, né? Que já passou, né? Ah, que bom. Que Que bom. bom! Exatamente. E aí, depois desse, foi quando eu tive, de fato, esse encontro com Lúcifer, que me trouxe essa clareza e falou: você vai levantar desse lugar que você tá e nunca mais você vai ficar chorando no canto da parede como uma menininha. E aí eu entendi que eu sempre fui luciferiana, só que eu tava num processo de adaptação, de molde, né? Entendi. Entendendo ali, porque ninguém é luciferiano. Ah, a partir de agora eu vou ser luciferiana, tá? Então tem aqui os 10 mandamentos do luciferiano. E você vai seguir, é assim que você tem que se comportar, é assim que Sim. você tem que ser, e sua vida vai acontecer isso, e enfim. Então é uma estrutura, é você, luciferiano, que vai sendo construído em toda a sua vida. E aí, quando você chega na certeza de que você é um luciferiano, você olha para trás e fala, realmente, lá naquele processinho, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 25 anos, eu comecei a entender que eu era luciferiana, porque eu já tinha essa ideia de algumas coisas, só que não estava pronta ainda. Então, depois eu fui entendendo que, não, agora eu posso dizer real, assim. A minha filosofia é a filosofia luciferiana. A filosofia luciferiana, ela não te deixa ser um humilhado, mas não pelos outros, por você mesmo. Uhum. E a partir do momento que você tem esse conceito, que você tem essa ideia de que eu não sou um humilhado de fato, você renasce mesmo para a luz, assim, sabe? Não, eu sou. Por isso que tem esse lance da autodeificação dentro do luciferianismo, que é de você ser o seu próprio Deus. Então, a partir de agora, as rédeas estão de fato nas suas mãos, né? É essa toda a filosofia do luciferianismo. É Parte daí mesmo. como se você puxasse, na verdade, entendesse o seu papel como protagonista, Exato. entende? E aí, você falou de deísmo, né? Então, se entender como não só um fractal, mas um Deus dentro daquilo que você tem, uma Sim, centelha, um fractal, o nome que você quiser dar, exatamente. como parte criadora do universo, como um Acho que as pessoas. microcosmos que possa criar Sim, um macrocosmos para as pessoas. Porque o sim, micro e macro, a relação micro e macro, é quando eu colaboro também na criação sim. do outro que está aqui, você, eu co-crio, né, contigo e em prol de um propósito, às vezes, em comum e tudo mais, mas que não deixa de ser o meu. Sim, Não deixa de ser o meu. Eu entendo que o exatamente. satanismo, de uma forma até conceitual, ele é uma forma de rivalização interna. Então, é uma filosofia que busca o tempo inteiro uma rivalização. É o O opositor, né? opositor busca aquilo que o choque. Sim. Tem um caminho aqui aberto, bonitinho, tem um caminho estreito, cheio de espinho, ele vai sem capacete, assim, ó, com o coco aberto, para poder Sim, estourar, entendeu? Então, assim, são coisas diferentes. O luciferianismo é um pouquinho mais racional, no sentido de analítico e tal, exatamente. e o satanista é um pouco mais caótico, né? No É. sentido da pancada, da porrada. Mas o luciferianismo é tipo a não materialização de um Deus, porque o cristianismo acredita na figura de um Deus e de depositar suas confianças, as suas inseguranças em alguém que possa te ajudar ou te dar luz ou te dar um caminho. Isso. O luciferianismo é enxergar isso dentro de si. Então, não é materializar um demônio, um satanás, uma figura demoníaca Uma para se divindade má, espelhar. sim. Isso, uma materialização disso aí. Sim, essa é a filosofia. Sim, O que não quer dizer que você não possa. O luciferianismo, ele é livre. Então, se eu sou livre, eu tenho liberdade para, inclusive, cultuar outras divindades, outras sim, deidades, sim, normal. Aí a gente já não está falando, por exemplo, de pactuação, que daí já é um outro caminho, né? sim. Mas assim, dentro da filosofia eu sou livre, mas ela é muito mais voltada a você mesmo, esquecendo um pouco esse lance de
outros deuses, Entendi. né? Uhum. Porque, por exemplo, eu cultuo Exu Pombogira, eu tenho meus guardiões, eu trabalho com demonologia, Uhum. Então, eu faço demonolatria, então também já é um outro culto, entende? Só que o luciferianismo, ele traz essa filosofia para te Sim. trazer a luz ao ser humano, para ele entender que ele não necessita de outras divindades, de outros deuses e nem de outras pessoas. Porque isso te faz crescer muito como ser humano, sabe? Te coloca em realmente uma posição em um outro patamar, assim, mental mesmo, sabe? Que é onde tudo muda, né? deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, todo mundo vem aqui. A gente teve muita gente que veio aqui, tanto luciferianista quanto satanista, ou outras, né? Sim, Outros vertentes, né? listas, outras Uhum. vertentes, né? Que o pessoal fala sempre tem um ponto em comum, que é essa questão da iluminação, 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 iluminação. Ok. Apoteose. Apoteose, iluminação, despertar com são gnoses O Sim. internas e despertar tal. é. Como que, por exemplo, você lida com isso no seu dia a dia? Porque, assim, a todo instante a gente sabe que a gente está dentro de digamos, um holograma aqui, um processo. A gente sabe que A Matrix, né? isso aqui é meio matrixiano, Hum, certo? A gente passa aquele processo de moldagem, né? Que a gente está passando. Você acabou de comentar sobre a moldagem. A sim, moldagem é mais no mentalismo mesmo. Quem começa a entender o hermetismo, começa a entender as leis herméticas, sim, entende que faz parte, a moldagem faz parte desse processo, tá? Então nós estamos moldando o nosso cérebro para, digamos assim, uma hiperconexão com a quarta, quinta dimensão. Devagar a gente vai modificando o nosso cérebro e a forma de plasmar. Só que é difícil acontecer em meio a tantas formas alienatórias, tantos sistemas alienatórios nesse mundo, tá? sim. Como que uma pessoa que é luciferanista, que trabalha com demonolatria, demonologia, que cuida, que faz, por exemplo, uma leitura de tarô, que trabalha exatamente com uma operação ocultista, como que você consegue vencer esses véus? Porque você tem que estar extremamente esclarecido o tempo inteiro para esclarecer para pessoas coisas que as pessoas vêm com demandas para você. Ou demanda de trabalho, ou desespero, Uhum. ou coisas até materialistas que a gente, nossa, até, mas tudo bem, paga, né? A gente precisa do pataco para viver. Só que como viver afastando esses véus e se manter conectado o tempo inteiro? O que que você faz? Como que você se protege? Como que você faz? Como que a gente deveria fazer, entendeu? Para manter a nossa mente sempre expandida. Conectada, né? Sim. Bom, uma coisa que funcionou muito, assim, pra mim, diante disso que você tá comentando, parece que não tem ligação, mas só que tem ligação, foi parar de ouvir outras teses, outras teorias, outros. Porque, assim, dentro do luciferianismo, uma coisa que acontece muito é a própria rivalidade entre os luciferianos. É uma coisa que tem, assim, gente, que é surreal. Quando eu vim pro caminho ocultista, eu não esperava. Eu achei, nossa, O é pessoal é isso aqui, porque tá mais todo mundo aberto. expandido, eles estão Aham. falando de Que Lúcifer. galera. Eu falei, nossa! Então, pra mim, era assim, nossa, achei o meu caminho real. Com o tempo, você vai percebendo que isso, igual era lá na igreja, quando eu comecei na igreja, né? Então, como era lá na igreja, religião, eles têm, só que eles não levam como religião, eles não falam isso, entende? Mas se você for fazer uma leitura, são várias igrejas São de várias Lúcifer. igrejas. É É a mesma surreal. rixinha cristã, Mesma só rixinha. que para Toda Lúcifer. hora tá acontecendo um jornalzinho, tá? Tipo assim, Sério? da Globo, do Globo, sei lá. Então, Aham. assim, toda hora tá acontecendo um jornalzinho que fulano falou isso, e o outro já tá fazendo um hater disso, não sei o quê. E aí, você tá falando de Matrix e tal, essas coisas. A gente pode ficar preso nisso. E eu, particularmente, sou virginiana. Então, eu sou chataça, assim, com as minhas paradas, assim, né? De fazer dar certo minhas coisas. De, por exemplo, Organização. organização. Se eu quero me conectar a essa divindade, eu vou me conectar com essa divindade. Eu não vou fingir que me conecto pra ficar falando na internet. Entendi. Entende? Então, às vezes, esse tipo de assunto que tá rolando na internet, sei lá, rouba a cena daquilo que é o principal, o O foco. foco, da conexão com o divino, porque isso aqui tudo é divino. A gente precisa aqui tá em constante conexão. A gente lida com pessoas. Eu vim um caminho inteiro resolvendo B.O.
com vários consulentes e falando isso que lá e tal, e magia de não sei o que e tal, sabe assim? E ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, quarta-feira, quinta, enfim. Uhum. Então, realmente eu percebi que a minha conexão com o campo espiritual, eu consigo lidar com a Matrix normal, só que é como se eu estivesse numa dimensão diferente. Eu comento até com o pessoal lá, né? De fora, meio que de Tipo, fora, meio que eu assim. tô de fora, assim, aí eu realmente sou observador. Ah, entendi. Você consegue Entende? uma visão macro, então. Assim. Exatamente, Caramba. eu me coloco numa posição de observador. Então, qualquer situação que acontece comigo, que eu estou envolvida, eu paro e falo, calma, eu sou observador, como eu vou agir diante Como eu dessa faria situação? diante disso? Exatamente, então eu consigo, isso é uma coisa minha, uma técnica que, né, Hélio Couto aí Ele ensinou pra conta, ele gente, conta. então, no comecinho, Harmônica. Eu comecei lá eu atrás também também. ouvindo ressonância Eu harmônica até também. hoje. É. Então, assim, tudo foi importante É. para que a gente chegasse até hoje, aqui hoje, eu falar disso para vocês. Ouvir aquelas aulas lá do observador e tal, foi Sim, importante para sim. essa Isso é importante. construção. Então, eu pego e faço isso. Então, eu consigo me conectar com a situação, mas eu tô olhando como observador. E aí Nossa, eu que não da hora. perco a minha conexão aqui com o campo espiritual, é como se eu estivesse recebendo essa gnose mesmo, sabe? Uhum. E resolvendo aqui no campo material. Então você consegue transpor, você fica com um elo ali, digamos, um limbo Isso. entre um e outro para poder ter, não manter a sua conexão. Porque o que eu vejo, a maior parte dos operadores aí, o pessoal que vem, filósofo, religioso mesmo, o pessoal que é da religião aí da Quimbanda, né? Quimbandista aí, tem muito quimbandista aqui também, luciferanista, Sim. e Nossa, muito. também né, tem uns quimbandeiros que é satanista, é uma galera que vem aqui, entendeu? E eu vejo quando a galera começa a ir para o lado mais, sei lá, material, ou vai para o lado de falar de alguém, É, e aí sai totalmente do propósito, aí ele entende? já perdeu a Já conexão ali. foi, já Mas é a foi. religiosidade, que é a mesma coisa que E acontece no ego. cristianismo. E Isso, e E ego, ego dentro também. do luciferianismo, uma coisa que deveria ser dominada é o ego. Então, por exemplo, aconteceu hoje, assim, uma situação, né? Eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: se fosse você, falava isso, isso e isso. Aí eu falei: se eu fosse agir com o meu ego, eu falaria como você está falando, pra eu fazer. Dá logo um soco, desmaia, a pessoa acabou. Sim, sim. bota, É. bota, bota para dormir, né? Exatamente, pronto. Não, mas eu me sinto e não quero ser superior, não quero ser para parecer superior, não, eu sou superior, Entendi. porque eu tô estudando muito, sabe? Eu me dedico muito, então eu realmente sou superior, eu ajo como uma pessoa superior, não é soberba, entende? Entendi. É realmente tipo assim, não, como eu vou cortar esse vínculo? É fazendo isso? Então tá bom, vou cortar esse vínculo aqui, tá tudo certo, Racional. racional. Então, isso é o luciferianismo para mim. É tipo a pessoa ter inteligência emocional, É saber catar para lidar. destrinchar, digamos assim, né? Em vez de ficar, que nem a galera gosta de ficar na resenha, na resenha, na resenha, Isso, Uhum. vai lá e resolve. que é o que eu tava te Sim. falando para vocês a respeito dessas rixas que tem aí na internet. Você vê o pessoal do luciferianismo. Nossa, gente, olha, eu falo assim, queria ter tempo. Só que a vida Queria tá ter tempo, é passando, ótimo. sabe assim, a vida tá acontecendo Eu não e, tenho tempo. e o despertar tá rolando, porque o despertar é o despertando, não existe o despertar, Sim. existe o despertando. Toda hora Uhum. você tá virando uma É, chave é. e tal. Então tá acontecendo o despertando e a galera tá ali brigando porque uma tem o trono de Lúcifer e mandou o recado pra todo mundo, e a outra fala, isso não existe, não sei o que lá, um exemplo, né? Saco. Uhum, uhum. E eu só tô aqui, ó, estudando minha parada, fechando meus trabalhos, me conectando com o Lucifer todos os dias ali, fazendo meus mantras, fazendo minha conexão, e isso, a minha vida tá. Eu sinto a minha vida pessoal evoluindo e conseguindo trazer essa consciência Uhum. para os que estão à minha volta, cada dia mais. Eu acho que esse é o propósito. A gente não vai mudar o mundo se eu tiver 100 Uhum. mil seguidores lá, 200 mil, 1 milhão, e ficar botando regra. Não, ali eu tô falando de mim, entende? Tipo, Sim, é do sim. ego. Mas, É. assim, a gente vai mudando aos poucos uma consciência aqui. Ah, entendi. Daqui a pouco vem um outro, que é, sei lá, sua família, um consulente. Ah, entendi agora. Então é assim que funciona, eu vou fazer assim. Isso, na minha concepção, é realmente levar ali a palavra de luz, sabe? Sim, Nossa, top é demais. muito. E você sente ainda que as pessoas falam assim, sobre o satanismo, o luciferanismo, como a parte ruim do mundo, a maldade do Né? mundo, A encontra escória do a mundo, eles escolha do querem que seja mundo isso. e como é que fala? E
como dualidade de Deus. Sim. Sendo que, se você for ver, Primeiro que não existe separação. é isso que eu queria nesse ponto que Não eu queria existe chegar. separação. Não tem. E eu queria perguntar até pra você, quem é Deus pra você? Cara, Ou eu se... acredito em Deus como o eterno, né? Que seria o todo, o criador de tudo que é. A grande consciência. Do bem e do mal. Do bem e do mal. Inclusive, biblicamente. Exatamente. As pessoas não se atentam nisso, né? Exatamente. Guerras em nome do filho dele, ou antes do teu filho dele, quantas pessoas que ele não mandava matar. Exatamente. Você entendeu? Ele é o Senhor da paz e o Senhor da guerra. Pois é. Ele é o dono de dual. tudo. E por que Exatamente. atribuem tudo a Lúcifer, por exemplo? Eu acredito que isso vem muito de um conceito ali judaico-cristão, Uhum. uma parada do católico, ali do catolicismo. Tem que ter um muito bode disso, expiatório tem pra que Deus ter. ser o E bondoso, né? outra, é assim que se domina a massa. Se todo mundo conseguir entender a consciência, a luz da consciência, aí quem é que vai mandar? E quem vai ser o vilão também? Exatamente. Quem vai Precisa de governar a uma minha vida? vilania. A gente precisa de Ninguém vai alguém entender pra... o hermetismo, ninguém entenderia o hermetismo, porque é assim que funciona. Infelizmente, eu posso dizer isso com propriedade, eu era da igreja, então eu posso dizer isso. E a filosofia da igreja, ela é muito terceiriza as paradas. Uhum. Eu quero alguma coisa, então, Deus, o Senhor pode me dar, Jesus, o Senhor pode me dar, não sei o que lá. Se for da vontade de Deus, eu terei. Se não for, eu não terei. Não, luciferiano eu tenho se eu quero. É tipo essa parada. Se eu Saco. quiser, eu Uhum. terei. Entende? Por que que eu não terei? Sendo que eu sou centelha. Isso. Eu sou criador. Eu sou criador, então ele já deu essa autonomia, essa autoridade desde o princípio. Então, o cristianismo ali, ele ainda tem essa coisa, ele tem essa coisa, porque Ele faz parte da filosofia Uhum. deles. Então, de terceirizar, de implorar, eu vejo que é um campo mais de humilhação ali, sabe? Que Sim. o todo, o Deus, como o Deus que eles adoram. Já vamos começar que é um terceiro. O Deus da adoração deles já é um É o terceiro. terceiro. Eles terceirizam. Sim. Já tá terceirizado. Eles Pois é, já sim, imaginam sim. lá no trono e tal. Um senhorzinho sentado numa Exatamente. nuvem, Que pode ter misericórdia ou não. E que tem que ficar sendo adorado. E o todo mesmo, a grande consciência eterna, ele não precisa nem de adoração. Ele é soberano. Corpus Hermeticus fala sobre isso. Ele é soberano. Tipo, ele não precisa de nada. Tipo, tudo é ele. Tudo é ele. Não existe esse campo vazio, porque até no vazio ele se faz presente. O vazio absoluto, né? Exatamente. Você falou de uma forma mais cristã do que muitos cristãos, inclusive. A forma que você falou foi muito mais bonita do que a gente vê por aí. Sim, muitas pessoas, quando eu converso sobre o luciferianismo e me perguntam a respeito de como eu vejo Deus, eu falo exatamente assim, mas eu sinto isso, entende? Então não tem dualidade, não tem rivalidade, não tem isso. São conceitos, é uma história, é um arquétipo que foi criado ali, por exemplo, Lúcifer, para que a gente pudesse trazer essa história hoje da luz da consciência, Sim. né? De trazer, então, tudo são arquétipos, mas quem pode provar que isso tudo não é uma coisa só? Então, aí... Mas é uma coisa só. Você falando disso, existe eu não vou dizer que é uma deidade, mas é uma força cósmica que foi criada, pelo menos algo que se diz muito, né? Eu vou te perguntar sobre isso. Que foi assim, existe algumas pessoas defendem que foi propriamente Javé que criou o Demiurgo, ou que o Demiurgo veio através de uma criação universal, mas ele se instala em mundos diferentes com alienatórias diferentes. Então cada mundo, cada orbe, cada forma de vida, um tempo precisa ficar preso ao Demiurgo para poder vencê-lo, digamos assim. Você acha que no mundo hoje, nesse universo, nesse ponto dimensional, o luciferanista ele está mais além de qualquer outra filosofia para vencer o Demiurgo? Acredito. Exatamente isso que eu ia falar. Tipo, eu acredito sim, justamente por causa da luz dessa consciência. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu tô aqui, eu tô enxergando observador, certo? Eu sou observador. Então, a partir disso, eu consigo ver as coisas
da Matrix, que podem estar sendo manipuladas pelo Demiurgo, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu tô conseguindo ver e eu tô vendo se eu tô dentro delas, se eu tô sendo uma peça do jogo, que eu mesma estou jogando agora consciente, ou se eu sou um fantoche sendo Entendi. jogado dentro desse jogo que Uhum. existe. É um jogo. É um É jogo. um jogo criado. Então, eu acredito que sim, dentro da a filosofia luciferiana, eu acredito que ela tá um pouco mais à frente mesmo dessa clareza. Tá? Como uma pessoa que hoje ela se sente, por exemplo, sabe as pessoas se sentem vazias, não tem sentido, se não sente propósito, aí desconta em vícios, desconta em, sei lá, bebida, putaria, qualquer coisa, para vencer esse vazio que tem dentro dela. Como que a pessoa pode, por exemplo, ter acesso ao luciferanismo? Como ela começa a buscar essa iluminação? Como que você, de repente foi para você ou poderia ser para alguém? Você poderia dizer mais ou menos esse caminho? Cara, eu acho muito assim que quando a pessoa tá num vazio total, por exemplo, sei lá, ateísta total, assim, não acredita em nada. Por conta dos dogmas, já é mais fácil ela olhar, talvez, assim, um olharzinho diferente pro luciferianismo. Porque as pessoas já implementam ali que é algo negativo, que é contra Deus, um exemplo, que é o Entendi. oposto. Então, talvez a pessoa já olhe um pouquinho assim. Eu vejo muitas pessoas que saíram desse lugar vazio por causa do luciferianismo mesmo, de começar a estudar filosofia, começou a entender algumas coisas e muitas coisas mudaram, E aí sabe? caminhou, aí conseguiu Encaminhou. caminho. Exatamente. Comigo foi bem complicado porque eu era da igreja. Então, muitas crenças da igreja. Então, eu saí da igreja, tal. Ai, qual? E era uma igreja de comunidade lá da minha cidade, Ah, não não é era nem nem dessas. famosa. Ah, E aí, o que acontece? Não era famosa mesmo. Mas era uma boa igreja, assim, vamos dizer, né? Tipo, mas tinha todos os conceitos de cristãos. Entendi. Aquela mesma parada, sabe? De se humilhar, de E dar seu aí, o que tudo. que acontece? Em 2000 e não sei quanto, eu tinha 25 anos, eu era casada, e eu era do Foi dois Ministério... anos atrás, assim. Sim. 2 anos atrás. Vou fazer isso que eu ia 39, vou falar. fazer 39. Caramba! Mês que vem. Pois é, Por isso que gente. fala que lucianista toma sangue de criança, esses bagulho pra ficar Eu novo. vou Meu, tem virar paquete. comigo. Achava esse paquete. Tira a cara dele depois Vou ver se com tem qual caminho. diamond que eu posso fazer algo, por favor. Aí, o que que Da hora. acontece? Eu me divorciei, porque fui... Olha, imagina, eu era da igreja, todo certinho, porque virginiano quer fazer tudo certinho. E eu era do Ministério de Louvor, cantava, tal. Meu marido, sendo crente lá, né, me traiu Ô, louco. cantando comigo. E eu descobri no dia do meu aniversário. Que coisa. legal. A gente Primeira conhece umas pré-queda. histórias A assim. gente Primeira conhece algumas. pré-queda da sua vida, se você parar pra fazer uma linha do tempo. Então, a maior dor que eu senti, uma das maiores, foi essa. Então, foi uma pré-queda. E aí, depois disso, beleza. Saí da igreja, pedi permissão, falei, não dá mais, porque aquilo virou uma mentira muito grande, assim, que caiu pra mim. Eu falei, cara, como assim? Ele não era castigado? Sim, Ele passaram o pano. ele era abençoado, ele era próspero, ele tinha todas as coisas, mas ele me traía. Então, tipo, pra mim já começou a bugar ali, tipo, esse sistema de Deus e tal, não é certo, né? Deus não tá se vingando? Tipo assim, por quê? Poxa, mas ele faz isso, né? Geralmente. Uhum. Pensando comigo, o Deus da igreja, né? Caramba, me decepcionei e saí da igreja. Aí passou um tempo, eu fiquei muito pensando nessas coisas, tipo assim, porque minha família falava assim, ó, abençoada é quem é crente, quem não é crente não é abençoado. Eu falava, não, pera, tem um monte de gente aí que é rica, que tem uma boa vida e Que não não é tem nada a crente. ver. E às vezes até ateu. Exatamente, eu falei, não está ligado. E comecei a desvincular algumas coisas Uhum. da igreja, não fui mais pra igreja. Fazia uns freelance, assim, algumas igrejas me contratavam pra cantar. Então eu ia porque eu estava sendo paga, não que eu era crente. Crente, sim, você ia por grana. Normal. Exatamente, normal, meu trabalho, né? E aí, beleza. Aí, dentro desses freelances, comecei a ver umas paradas monstra na igreja, assim, tipo, monstra, gente. Do tipo assim, a gente cantou, fui paga, daí daqui eu saí, fui pra casa do pastor, porque ele ia fazer um jantar pra banda que tava vindo de fora. E a gente chegou lá, tipo, o cara vira uma parede e ele tem uma adega. E aí lá ele pode ficar bêbado. Aí já são igrejas bem maiores. Aí a gente já tá falando de nomes muito grandes, assim, da igreja. E eu comecei a falar, caramba,
Que interessante, né? Tipo assim, isso tudo Que hipocrisia, né? tudo é realmente uma mentira. E tipo assim, é um sistema, é um trampo, entendeu? É um trabalho que eles ganham dinheiro. Tudo que eu pensei que fosse real tá cada vez se mostrando mais. E aí já começa o processo do luciferianismo. Aí já começa Lúcifer já trazendo experiências, Mostrando coisas, coisas. mostrando. Eu vou te mostrar tudo. Você vai ver tudo. E aí eu falava, eu não posso chegar simplesmente lá nos meus pais e falar, gente, é tudo mentira, não sei o que lá, porque eu vou acabar com a fé deles. Deixa eles ir pra igreja lá e tal. E aí aconteceu a mesma coisa, decepções com pessoas que fizeram com que eles não fossem mais. Ok. E aí, fui vendo isso e fui me transformando. Não luciferiana, não queria falar de Lúcifer pra mim, eu tinha esse conceito de tipo assim, não, Lúcifer é outra O coisa. demônio mata Isso, criança, é mata outra coisa, animal. aí já é meio profundo e tal, beleza. Sim. Aí fui seguindo a vida e tal, tive uma segunda pré-queda, que foi uma traição de um amigo que eu coloquei para trabalhar comigo e tal. E daí ele me processou na empresa, pediu metade da empresa no processo. Bem assim, resumindo para vocês, mas a dor, né? A dor que me causou. Então eu fiquei com depressão, foi na pandemia. Foram pontos pesados na minha vida que eu fui, tipo, colocando ali na linha do tempo, sabe? E percebendo que eu não podia mais confiar em pessoas, e sempre era sobre confiança. Que eu não podia confiar em pessoas como eu confiava. Entregava, assim, né? Tipo, minha confiança, o que é mais precioso, eu falava, não, eu confio em você, sabe? A gente é assim. Exatamente. Aí eu comecei a falar, não, tem alguma lição aí que eu preciso aprender. E aí foram acontecendo mais algumas pré-quedas, até que eu cheguei na do ano passado, e aí eu falei, aí eu ainda tinha, aí eu comecei do ano passado, não, ano retrasado, 2023. Foi 2023 isso. Eu já trabalhava com magia e tal, estudando ali Rosa Cruz e tal, fazendo Ah, já. tudo isso, isso da Rosa Cruz. Aham, Legal. fazendo um pouquinho, né, tipo de tudo, e bruxaria que eu respeito muito ser egrégora, daí já é uma linha mais pesada ainda pra mim, aí eu posso falar, tipo assim, sabe? Uhum. Mais como uma linha mesmo de seguir magia do que como uma filosofia. E foi quando eu tive esse encontro com Lúcifer. Foi nesse momento, assim, eu tava com uma depressão muito profunda e pensava em tudo que você possa imaginar, assim, suicídio, tinha as vozes e tal, e eu falei, meu, não é pra mim. Tipo assim, real, essa vida, eu acho que não vai ser dessa vez. Sabe assim, eu já tava nesses pensamentos. Até que um dia eu realmente tive uma gnose, assim. E aí eu vou te falar, eu faço parte de alguns grupos de estudos com magos muito conhecidos, Uhum. muito famosos, né? No qual eu não levo tudo como verdade. O que eu levo como verdade são as minhas experiências. Porque filosofia a gente lê em livro, né? A gente aprende em livro. E mesmo assim a gente não leva. Por exemplo, o luciferiano, ele não fica levando toda. A gente vai fazer uma magia com a Goetia luciferiana. A gente não vai fazer com a magia Goetia salomônica. Porque o cara era um padre. O sistema que ele tinha era um sistema católico, judaico-cristão. Não serve a mim esse Entendi. sistema, entende? Então, tem muitos magos que eles falam como se eles fossem os donos da verdade, mas eu não levo dessa forma, entende? Sim. Então, Uhum. que você vai falar sobre gnose e muitos deles falam, ai, não sei o quê. Eles acham uma besteira a gnose, entende? Eu lamento tanto. Sabe assim, eu lamento tanto, Vai porque que nessa. experiência incrível é você ter uma gnose, você viver em gnose, Sim. você ter gnose com sua espiritualidade. E é transformação, né? E é uma coisa que ninguém te Metamorfose. contou. Quem te contou foi aqui, ó. Foi em outro campo. Entende? E aí já cai no meu conceito, né? A respeito disso. Eu estudo ali, porque eu estudo mesmo algumas coisas, mas as minhas experiências de mim ninguém tira. E nesse dia eu tive uma gnose. Era como se eu sentisse todo a minha casa tinha uma presença densa, parecia água, assim, que você conseguia pegar, sabe? E eu senti essa presença. Eu tava muito mal, gente, muito mal mesmo. E eu arrepio só de lembrar, assim, sabe? Meu, muita gratidão por esse dia. E eu senti, assim, tipo, aquela presença foi crescendo mesmo, assim, dentro da casa. E eu falei, o que que tá acontecendo? E a voz era muito preenchedora. A gente tava Sim. falando do todo, né? Tipo assim, era uma voz que preenchia tudo, assim, não tinha lacuna. E
foi a primeira vez que eu tive uma gnose de fato com o Lúcifer, assim, dele falando: você vai levantar agora desse lugar. Você nunca mais vai ser humilhada. Você nunca mais vai se sentir humilhada. É sobre você. Você não fica mais no cantinho da parede chorando igual uma menina. Meu, e aí eu levantei, eu falei assim, cara, eu comecei a chorar. Tipo, o que que tá acontecendo? E me tremia, assim, eu sentia, tipo, a presença ali, sabe? Um negócio surreal, cara. Parece que ia estourar os vidros da minha casa, assim, sabe? E ali foi quando tudo mudou pra mim. Tipo, no mesmo dia, uma pessoa me ligou, tipo, geralmente eu choraria com o que ela falou. Entende? Tipo, geralmente eu me conhecendo Uhum. e eu ia me sentir mal, cara, eu não acredito que eu tô passando por isso. Eu falei, quem é você? Se coloca no seu lugar, nunca te dei intimidade pra isso. Eu acho que você não tá entendendo. Você não é nada meu, tá bom? Não me liga não pra... Não me liga nem pra nada. E aí eu já comecei Aí eu falei, cara, Você já mudou sua postura, eu tô total. mudando até minha personalidade. Eu comecei a perceber que eu tava mudando minha personalidade. Eu falei, gente, mas não tá ruim não. Comecei a pensar, não tá ruim não. Esse negócio tá bom. Comecei a adquirir respeito das pessoas. Foi uma coisa assim, gente, surreal. Eu tinha respeito, eu trabalho com ayahuasca, né? A gente tem um templo. Da hora, né? Eu tenho, Ele Já consagrou tomei, já bastante. legal, eu experiência. tenho um templo lá em Ferraz. E então eu já impunha esse respeito assim com as medicinas e tal, né, de alguma forma, com humildade, assim, quando se fala de medicina De da medicina floresta, da Sim. com floresta, certeza. pouco. Mas a imponência de algumas pessoas que, às vezes, a gente que precisa colocar essas pessoas no lugar delas mesmo, entende? A gente tá fazendo um papel funcional, às vezes, de colocar as pessoas no lugar delas para elas entenderem mesmo, sabe como é que funciona. E pra gente, né? Então, a partir daí que eu senti que a minha chave, tipo assim, virou, assim, sabe? Com Lúcifer. Querendo ou não, você, dentro do seu depoimento mesmo, a forma que você falou da sua vida, você ensinou uma pessoa, dentro daquilo que eu te perguntei, você ensinou realmente uma pessoa como buscar essa iluminação. Foi Na exatamente verdade, isso. você só disse Eu assim, tipo contei a assim, minha experiência, né? entrou na imersão da experiência e trouxe a energia, Uhum. e aí a pessoa entende que ela precisa elevar o nível do pensamento dela para receber, Porque senão não é a perceber, mesma frequência. senão não Você adere. vai conseguir acessar, para você acessar essa frequência luciferiana, que é de muita consciência e racionalidade, como vocês falaram, é uma frequência que está aqui. Eu não posso pensar aqui. Não, Eu sendo um coitado, eu sendo um vitimista. não dá, não é Eu acho que coador, né? conversa muito com o hermetismo, sabe assim? Tipo, você entender as leis herméticas mesmo, assim, sabe? E colocar tudo em prática e aí você chega aqui, sabe? Nessa consciência. Eu queria chegar num ponto assim. Sabe o que está acontecendo? A gente traz tantas pessoas luciferianas aqui e tantas pessoas nessa linha de raciocínio que às vezes eu me sinto triste, porque, por exemplo, eu sempre acreditei bastante em Deus. Não, eu vou te falar por mim o que está acontecendo dentro de mim. Não, vamos mudar, vamos mudar. Vai, Sabe assim, fala. eu sempre. Não, Já já se você fala, já dá já viu nossos caminhos aí, o meu. ela aí que ela tá já querendo Já uma tô consulta. desesperada. Tô vendo, já percebi. Porque assim, ó, eu sempre acreditei em Nossa Senhora porque minha mãe me consagrou a ela Sim, e eu tenho o maior amor a ela. Sim. Mas quando eu começo a pensar que pode ser tudo história, que é tudo criado e que na verdade o Deus é parte de mim, e isso. Sabe quando você quer acreditar, mas você dentro de você parece que você não acredita mais? Tá chegando. Bem-vinda, amiga. Sabe? Ó, não, eu tô suando, real, porque. Eu já cheguei nesse despertar, mas assim, eu vou ser bem sério pra você. Eu não exponho muito essa opinião, entendeu? Porque, como eu tô dentro da maçonaria, Sim. então a gente lida com muita egrégora controversa, Sim. com esse demiurgo, com toda essa situação dentro de lá. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que, inclusive, vem tendo alguns roupantes e eu orientando essa pessoa, falando assim, ó, enquanto você quiser estar no caminho da maçonaria, você esteja num caminho concreto. Porque a Uhum. maçonaria, ela é concreta, Uhum. ela é física, mas ela é um ponto transponível, né? Ela é ali também um portal que, se você vence essa interface, você consegue também evoluir. Mas é um ponto concreto. Ele é muito mais assim. Aqui, ó, Terreno. terreno. Entende? Então, estar na maçonaria, para mim, hoje, é um propósito. E eu Ai, gosto que você gente. tivesse assim, ó.
sabe? Uma mão aqui e outra aqui. E o cara vai usando você para passar e se te lameca de merda e sujeira. Você fica com aquilo, o cara passa, o cara evolui e você fica ali segurando Uhum. para ele evoluir. Mas eu também estou evoluindo com isso, porque eu também estou entendendo, estou tendo resiliência, estou aprendendo com isso. E é um Amor, propósito, depois de um tempo acaba. amor, Tudo na vida é tempo, Com né? certeza. amor, Ou não. mas eu fico triste, Mas eu entendo essa porque eu questão. sempre acreditei tanto, sabe? Triste é porque você não quer ser desapegado daquilo que você Exatamente. acredita. O que está acontecendo é justamente Porque o apego à sua fé. Tem uma história aí atrás, sua E mãe. tantas coisas aconteceram na minha vida Sim. pela Que é fé o que que eu ela viveu, ela tá colocava falando Pela fé. ela não, ela não tá Não é falando o que ela que viveu a mesma existe. coisa. Exatamente. É o que eu acredito. Talvez não seja por ela, mas seja pela fé. Porque é o que eu acreditava. Então, na verdade, tudo que eu depositei, por exemplo, em Nossa Senhora ou em Deus, eu poderia ter depositado nessa jarra e aconteceria da mesma forma. E eu falo, caramba, não é É possível, quando você toma sabe? ayahuasca, eu tô indo Eu ayahuasca, fico tem a nessas, história do assim. toco. Você já ouviu falar da história do toco? O Não. pessoal conta muito na ayahuasca essa história, né, do toco de madeira, né? Que tinha um pescador, né? Essa história eu ouvi na força da ayahuasca, né? Um pescador que ele, no rio, na beira do rio, ele viu um toco assim, ficou vendo bastante tempo o toco, e o outro índio, os dois índios, né? O outro índio falou, olha, para de olhar ali, não, não, peraí, vai para lá. Eles foram com a canoa. Chegou lá, não, uma pessoa aquilo ali. Não, não é pessoa, é pessoa, não é de uma pessoa. Tô chegando mais perto, eu quero o toco, tinha um rosto de uma pessoa. Não, uma pessoa ficou encafifado, colocou dentro do barco, não pescou nada e voltou para a tribo. Chegou na tribo, colocou o toco, sentou no centro ali da praça, ali da tribo, ficou olhando, olhando. Chegou mais um, chegou mais dois, chegou mais três, começaram a discutir. E isso, e aquilo, não é, não é. Juntou um monte de gente, fez uma galera em volta. Daqui a pouco tinha as mulheres também, as crianças estavam ali. Aí daqui a pouco o pessoal já começou a parar perto do toco, tinha gente que se ajoelhava, o pessoal começou a fazer prece. Aí daqui a pouco chegou o pajé, olhou, voltou, olhou, aí chamou o pessoal e falou assim. Aí o pessoal, era cada vez mais gente aglomerada que as pessoas não conseguiam ter acesso, porque tipo. Aí falou, peraí. Pegaram lá com um outro pedaço de madeira, levantaram o toco, colocaram em cima. Falei assim, agora vocês conseguem ver, porque quem tá lá atrás vai conseguir assistir também, né? Aí levantou mais um pouco, foi chegando mais gente. Aí daqui a pouco o toco já estava lá em cima, né? Aí tinha gente que ia lá, levava oferenda de comida. Aí tinha gente que abaixava, o pessoal foi lá, tentou ornar, pintar em volta, colocaram uma capinha em volta para proteger da chuva, para não sei o quê. Aí deram água, deram isso, deram aquilo. Aí o pessoal, nossa, curei, largou a muleta, começou a andar. Aí o outro que estava caído no chão levantou, falou assim, eu tô curado, tô curado. E tudo, quando no fim foram perceber o pajé olhando de longe, né? Depois de muito tempo, ele só chegou a uma conclusão. Ele chegou próximo ao cacique e falou assim: olha, tudo isso é um toco. O que isso significa, que essa mensagem dessa história? Todo mundo canalizou no toco alguma energia, cara. O toco só era um toco no fim das contas, entendeu? Sim. Então as pessoas só canalizaram energias através do toco. Ah, mas é triste. Curaram pessoas, se curaram, Sim. você entendeu? Teve gente que era cética, teve todo tipo de gente Sim. vendo aquele toco. E no fim, ainda com objeto de adoração e observação, até deram um altar para ele. Olha que Sim, interessante. nossa, interessante. Essa é uma história indígena. Legal, vou contar no É outro. uma história indígena. E aí foi contada por um maçom dentro de um templo de ayahuasca, né? Que era inclusive um mestre maçom. Isso é quase praticamente a história de Nossa Senhora, como Né? ela foi encontrada no É a rio, história de o Nossa toco de Senhora, mas madeira, é só uma né? Que representação, tem a não cabeça, só, depois e encontraram. não só de Nossa Senhora, de muitas outras deidades e divindades do Sim. mundo, Que se que se repetem em outros repetem em outros arquétipos. arquétipos e tal. Antes da gente finalizar, eu gostaria que você fizesse para essa pessoa ansiosa, uma tiragem, por favor. Mas antes da gente finalizar, também tem aquele quadro daquele nosso Antes de amigo exatamente aquele menino do Rio de Janeiro, maravilhoso, Patrick, que a gente Patrick, ama. meu querido Patrick do Espaço Esotérico, com o Coluna Coluna Esotérica. esotérica. Roda aí.
Olá, galera do Coluna Invisível, Léo, um beijo pra você. Chegou a hora do quadro Coluna Esotérica. Tema de hoje, os cristais essenciais que todo mundo deveria ter em casa. E eu sou o louco dos cristais. Olha quantos eu tenho. Aqui em casa não falta. Você sabia que alguns cristais são considerados verdadeiros aliados para proteção, equilíbrio e prosperidade? Hoje eu vou apresentar os principais cristais e explicar um pouquinho deles pra você. Mas antes eu vou te ensinar a limpar e energizar eles. Sim, cristais precisam de limpeza e energização. Já parou para pensar quantas pessoas colocam a mão neles na loja? Vamos lá. Compra um cristal, você vai colocar ele de molho por 15 minutos na água com sal grosso. Após isso, deixe pelo menos 2 horas na luz do sol e 2 horas também na luz da lua, menos na minguante. Repita esse processo pelo menos uma vez por mês. Esse ritual vai potencializar a energia dos seus cristais. Vamos para o primeiro? Quartzo transparente, conhecido como mestre dos cristais. Ele amplia a energia, favorece a clareza mental e potencializa outros cristais. Ideal para meditação e para quem busca equilíbrio. Ametista. A ametista está ligada à espiritualidade, intuição. Muitas pessoas gostam de deixá-la no quarto, no local de meditação, para criar ambientes mais tranquilos. Quartzo rosa é o cristal do amor e do autocuidado. Simboliza carinho e harmonia nos relacionamentos. Ajuda a cultivar o amor próprio. O citrino. O citrino é associado à prosperidade, criatividade e à motivação. É muito usado por quem deseja fortalecer a confiança e atrair oportunidades. Turmalina negra, uma das pedras mais procuradas para a proteção energética. Muitas pessoas utilizam na entrada da casa ou carregam consigo como um símbolo de proteção. Lembre-se, cristais podem ser usados como ferramentas de conexão pessoal, mas não substituem os cuidados médicos, psicológicos. Quando necessário, os cristais te ajudam a equilibrar as energias. Bota aqui nos comentários, você usa algum cristal? Qual que você tem na sua casa? Se inscreva no canal e deixe seu like. Um beijo. Beleza. Rodou Coluna Esotérica, vocês viram. Coisas de Patrick. Patrick lindo, te amo, saudades. Sempre com efeitos especiais editados por ele mesmo. Exatamente. Beleza, deixa a nossa querida Amanda Dantas, nossa querida Arcana Vênus. Eu preciso fazer uma pergunta, você quer vai fazer uma pergunta? Você quer tirar alguma coisa e uma mensagem que vier para mim, se o senhor estiver me ouvindo e estiver iluminando minha cabeça, Uma mensagem. mostre-se agora. Ah, mas que é triste, sabe? Eu não tenho mais minhas fés, é tem só um igual eu apego. tinha. Talvez seja realmente pelo apego, né? E olha, É a fé em apego. você. Porque eu passei por esse processo também, tipo assim, da igreja. Da impressão que a gente tá traindo, né? Da impressão que a gente E tá eu fazendo falava tudo que foi um errado. processo bem difícil pra mim, viu? É Tipo assim, estranho. porque parecia que eu tava realmente traindo Deus. Depois eu fui ver que eu tava traindo que Deus. Sendo que eu sou ele. Eu faço parte dele. Você entendeu? Que absurdo que a gente sente. E tudo isso faz parte de uma criação, de uma egrégora aí que é... Crenças limitantes mesmo, igual Exatamente. você falou. Você tá certíssimo. Nossa! Ai, meu Deus. Olha, Diga. Ai, Jesus, vou até tirar meu copo d'água daqui. sobre o que a gente tá falando. Olha só o que sai. Dá. O rato, drenagem de energia, autoflagelação, sabe? Esse foco, esse pensamento de tipo, ai, não sei o quê, mas é triste, eu gosto de Nossa Senhora, eu gosto de não sei o quê, eu já fiz pedidos, sei lá, isso até drena a sua energia. Porque não é sobre isso, é sobre seu coração, é sobre a centelha divina. É muito maior do que acreditar em alguma coisa ou alguém, sabe? Uhum. Olha que bonito isso. Cara, toma cuidado com essa drenagem, porque realmente eu acredito que você está num processo de Desmame. Cristão. expansão. Ela já tá no processo de expansão. Tá no processo de Já expansão. faz um tempo. Está no processo de expansão e o que acontece? Algumas coisas podem estar drenando e tem a ver com as crenças limitantes. Então, aqui, ó, drenagem de energia, cara. Dá pra voar, sabe assim, voar espiritualmente mesmo, falando consciência, crescer e tal, mas tá presa no apego, na fé, naquela coisa Olha que de total de mesmo. criança, tal, da mãe, da família, só que é muito mais do que isso. Uhum. Tipo, você faz parte de algo muito maior, não de algo externo, é muito maior. Aí, ó. Corretada na cara dela, por favor. Interessantíssimo, a carta do caminho, mestre dos caminhos, falando aí pra você escolher o seu caminho,
sabe? Entenda o seu caminho, não Estou me é... arrepiando um pouco. É sobre Está o seu causando caminho. reações fisiológicas. Isso daqui... A carta da lua pode falar o quê aqui? Junto, né? Que eu sempre gosto de fazer essa junção, assim, fazendo meio que a leitura assim. Então, caminho, isso daqui vai fazer você refletir muito. Tipo assim, porque é sobre esse processo dessa expansão mesmo, do desmame, sabe? De Desapego dessas, despertar, o dessas despertando. consciências limitantes, ou crenças Exatamente. limitantes, né? Ó, pioneiro, navio, você tá no foco, você é o pioneiro, você é que tá ali, né? Tipo, no Comandando. direcionamento, exatamente. É tudo sobre você. Igual quando Hermetismo puro, é igual tudo quando sobre ela você. grita pra eu lavar a louça. É isso, né? É, Olha lá, caiu umas cartas aí, essas cartas que caem sempre me dá medo. Essas Isso. Cartas que caem. é sobre isso. É tudo Confiar sobre mesmo na isso. sua espiritualidade. Confiar no divino, tá? Em algo bem maior. Que é sobre tudo que a gente tá falando aqui, ó. Sobre a centelha divina, sobre o caminho, tá? E aí vem mais uma confirmação aqui, tipo, tem algo muito maior, tá? Toma cuidado com a sua própria mente. A mente, né, o tempo inteiro. Então a gente tem que ficar, tipo, sempre como observador, pra gente não cair na mentira que a gente mesmo tá criando. Ou que criaram É, eu me nas sinto uma crenças. bocó às vezes hoje em dia. Eu. A carta, mensagem da espiritualidade, confirmando aqui que isso aqui é uma mensagem da espiritualidade pra você, tá? Falando sobre realmente o seu caminho aí do despertando, que despertar não existe, Tá em, né? tá em caminho, né? Despertando e confirmando aqui que tem guardião, tem espiritualidade nesse processo todo aqui. Você não tá sozinha sobre. Porra, da hora. Nossa, eu amei muito isso. Que mais? Calma aí, mãe. Eu queria saber sobre mim. Isso, Agora que fala ela sobre... falou de você, eu quero falar de mim. Só porque eu lavo louça. Você, mano. Não, amor, você é tão Cara, bonitinho, Não, bonzinho. bonitinho, velhinho, bonitinho. Não, né? você, a gente tá Não, junto há vou 24 falar. Tem anos, perguntas? não tem? Não, eu vou perguntar uma parada assim. Nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida, né? Em termos, todos os termos, né? Em todos os termos. Eles vão saber. Com certeza saberão. É, Já sabem, tem, na verdade. tem um que tá E pesado. eu quero saber se esse fim está próximo dessa passagem, porque eu vejo que é uma passagem, eu vejo que é um limiar, sabe? Uma passagem de nível que tá dura, Sim, é uma elevação de nível Tá que tá acontecendo. Então, pesada, cara. traz essa pré-queda aí, né? Essa pré-queda. É a Você sombra. falou o tempo inteiro, quando você falou pré-queda, eu tô nessa pegada aí. Eu cansei de pré-queda, eu cansei de cair, eu cansei de aprender, eu não quero aprender mais nada. Você só vai nunca mais passar. Você só vai deixar de passar quando você entender por que você tá passando raiva. Exatamente. Não, mas a gente já entendeu pra caralho, assim, Não, que mas tu deixa ela. Às precisa vezes a aprender gente mais. pensa, né? Eu dou as orientações. Eu cansei de aprender, meu Às amor. vezes a gente pensa que a Se gente tiver outra encarnação, eu tiver que aprende, aprender, não quero aprender mais nada. Tá. O que eu tinha que aprender foi nessa. Eu quero aprender tudo. Ainda. Não, já cansei, gente. É Não. muito sofrimento, é muita dificuldade. quer saber se tá... Se realmente está se aproximando, como que vai ser isso, esse processo, se realmente nós vamos ainda demorar muito para isso acontecer, para esse processo minguar, digamos assim, ou se a gente já está próximo ao fim, porque realmente são coisas que vieram forte para nos destruir totalmente, entendeu? Em todos os sentidos. É. E aí a gente pode fazer uma quebrinha de demanda, né? Um É. trabalhinho mágico. Bora. Gosto disso, hein? Nossa, isso é importante. Pra que Estou me apegando nessa moça. Pra que existe a torre? Tá acabando. Tá acabando. Ó, que bom. Boas notícias. Não, é boas notícias. Ai, É boa torre. notícia. A gente tá falando sobre isso. A pergunta foi exatamente sobre isso, né? Uhum. Está chegando ao fim? Então chegando vem ao a carta da torre, confirmando que está chegando ao fim. A torre é a queda. Tá? Já vai dar queda, sim. Já vai. Tranquilo, Ó, tranquilo. Exatamente. Aí vem aqui o anel, né? Ouroboros, que é esse ciclo que talvez vocês estão passando, que está sendo difícil e tal. Uhum. E aí vem o urso, o poder pessoal. O que a gente está falando? A gente está falando sobre luciferianismo. A gente está falando sobre poder pessoal. Sobre autodeificação, sobre sair desse lugar de humilhação, desse Sim. lugar que, não sei o quê, estão tentando me derrubar, estão tentando me destruir, não sei o que lá, acabou. Só que a gente acredita nisso. Então, Não quanto mais fala- você acredita, mais você continua nesse ciclo. Aqui é um chamado para vocês saírem desse lugar. Mas para sair desse lugar, gente, para acontecer isso aqui, ó, a torre, é vocês que vão sair.
Entende? Sim, Eu não vou mais ficar falando, estão tentando me destruir. Não é sobre eles. é sobre mim. Não é sobre sobre o nós, terceiro. aqui, ó. Sempre. É sempre sobre a gente, entendeu? Tipo, é aí que tá a chave. Não, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo que eu não permito. Foi quando que eu permiti que fiz. Tá, sei lá, uma situação X. Quando que eu permiti que isso aconteceu? Sei lá, foi quando eu dei a primeira liberdade. Agora eu não faço mais. Pode chegar o Papa, entendeu? Saquei. Não, não faço mais. Tem coisas, o nosso campo interno é o nosso campo sagrado. Entende? Isso acontece com a gente que a gente permite. Uhum. Novamente aí o rato mostrando que tá sendo drenada alguma energia aí, tipo, tá puxando, né? Puxando para baixo. Tem energia sendo drenada, tá em ação, tá ativo isso aqui. Uhum. E aí vem a carta das ilusões sociais. E essa carta aqui fala sobre a gente e também fala sobre pessoas. Tipo assim, confiança em pessoas. Será que eu não tô confiando demais? E de repente isso aqui tá acontecendo? Será que eu não confiei demais em pessoas, entende? Então tá falando bastante sobre isso. E a carta da montanha. É um processo que vocês vão ter que passar. Realmente é um processo de tá virando a chave aí, tá levando a consciência para alguma coisa. Uhum. Por algum motivo. A gente nunca passa algo só por passar. E o universo, ele cria um caos. Ele vai criar um caos. Um puta de um caos. Quando as frequências das pessoas envolvidas não batem mais. Então, eu conheço alguém e é mó legal. Tipo assim, nossa, eu adoro aquela pessoa, ela é minha amiga e não sei o que, não sei o que. Comecei a consagrar ayahuasca. Minha consciência começou a expandir, eu chamei minha amiga. Falei, vamos, você precisa conhecer. Não, eu não quero, ela quer continuar indo pro rolê, eu não consigo mais ir pro rolê. Então, a nossa frequência começa a ficar diferente. Não é que uma é mais alta, outra é mais baixa. Não, começa a ficar diferente. O que que acontece? Choque. Daqui a pouco acontece uma briga, uma treta, uma traição, uma falsidade, não sei o quê. Isso daí nada mais é que o universo falando, cada um no seu lugar. Tchau. Dá Tchau. licença. Corta. E aí você tem que ser maduro e entender que é assim que funciona para nossa evolução. Aquilo que não faz parte da gente é separado da gente. Em aspas, né? Acho que Sim. vocês entenderam. Uhum, Então, aqui é uhum. um processo mesmo que vocês vão ter que passar. E é um processo de consciência mesmo, sabe? De seguindo aqui, ó, a carta do urso, poder pessoal, seguindo esse sistema. E se blindando, né? Se fechando, porque tem energias aí, né? Tipo, querendo drenar e tem a ver com pessoas. Tem a ver com pessoas. Tem muito a ver Tem a ver com pessoas, pode ter a ver com dinheiro, Tem a ver coisas com grana, materiais tem e a tal. ver com essas duas coisas. É Sim. grana e pessoas, basicamente. Tá bom, minha querida. Eu não vou ficar aqui te amolando e eu agradeço muito também. Sou grato, Mas tem que ter um parte sou grato à gente. espiritualidade. Pra gente fazer as coisas. Somos gratos à espiritualidade. Somos gratos. Somos gratos. Obrigada mesmo, Obrigado, viu? gratidão pela Gratos. gentileza também. Principalmente por você ter vindo aqui conversar com a gente, abrir teu coração, falar da sua história, ensinar através da sua história, Sim. né? Com simplicidade, com sabedoria, que é assim que tem que ser, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas redes sociais, como que é o seu trabalho, como que você faz uma tiragem, como que as pessoas podem te achar para poder tirar ou ser uma consulente Vou fazer trabalho tua, com você, fazer um trabalho, como que ela encontra Isso. a nossa Arcana Vênus pela Então, no internet. Instagram, né? @arcana.venus. Uhum. Lá eu falo de tudo mesmo. Trabalho também específicos com mulheres para autoestima e tirar de algumas situações tóxicas. Uhum. Todo o meu trabalho, ele volta assim, para estudo, Uhum. oráculo e magia. Então, eu não vou fazer nenhum trabalho mágico sem oracular. Entendi. Todas as magias são feitas com estratégia. Então, eu quero... tá acontecendo isso na minha vida, sei lá, financeiro. Quebrou tudo, tô quebrado. Vamos descobrir o que foi que aconteceu de fato. Aí a gente vai descobrir através do oráculo. Através do oráculo, eu crio uma estratégia. Então, não é só abertura de caminho. Não posso fazer um trabalho de abertura de caminho e pronto, tá resolvido. Não, a gente não sabe se tem obsessor agindo. Entende? Se tem demanda feita, então a gente precisa quebrar essa demanda, fazer uma limpeza. Ai, só Fazer um vê campo de isso, proteção. só essa pra nós, só essa. Fazer um campo de Você proteção. pode? Pode assim no programa, pode fazer isso aí, só antes da cápsula, por favor, a gente precisa disso. É só essa. Calma que não, vergonha nada, ela gostou de Vocês nós, querem tenho certeza. saber se tem demanda? Isso, se tem alguma Trabalho coisa que tem que ser feito- quebrada, Magia, demanda. Ou porque, uma inveja cara, horrorosa. a inveja
É pior aquilo, do que... É como se fosse uma magia, Uhum. né? O olho gordo, ele... Se desculpa eu te atrapalhar, que eu gostei muito do... Imagina, depois é só me chamar lá no Insta. Não, É. a gente... Depois a gente vai. Tô brincando, gente. Não, vamos. Claro que Mas vamos. sim, porque se tiver Por que trabalho que pra não? fazer, A gente, sim. trabalho com quebra de demanda, trabalho de destruição, trabalho amoroso, todo tipo, mas tudo com muita... Aquilo que eu falei, né? Sim, tá Estratégia. certo, lógico. Sempre tá saindo o rato aqui. Eu quero saber se tem demanda feita pra eles. Parece que... Vejo assim que tem mais uma energia de inveja. Alguma coisa relacionada com o gordo mesmo, inveja. Né? Sai aqui o prazer da carne, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Tipo, que não tá relacionado sempre aos prazeres da carne em si, mas Uhum. coisas do ego, Hum. sabe? Coisas egóicas, assim. Uhum. Tem alguma coisa drenando, sim. É o campo de vocês, né? O rato, ele já fala sobre isso. Uhum. Os prazeres da carne, envolvendo aqui essa questão egóica, Uhum. né? Foco na mente, a chave. Então, tá falando para dar uma fechada mesmo no campo mental. De Uhum. novo, falou, né? Daí sai a árvore, coração e o trevo. Aqui fala muito de espiritualidade, tipo, como se vocês tivessem mesmo alguma coisa drenando, a espiritualidade está trabalhando. Trabalhando já. Uhum. Já tem uma espiritualidade aí que meio que tá... Por isso que saiu a torre já, tá chegando no fim, né? Eu Chegando no acredito muito nisso, viu, gente? Eu também acredito. Ó, sai aqui, então, montanha novamente, que é aquele processo que vocês vão passar e tal. Os peixes, energia do ouro, energia do dinheiro, tá? Pode ser que é aquilo, né? Tá Uhum. buscando e de repente agora vem, mas a espiritualidade tá falando, mas continua no processo, Tá no nesse processo de processo. evolução, entendeu? Tipo, não se fecha para algumas coisas, palavras, pessoas, não conta. Tem coisas que a gente só conta depois que acontece Sim, mesmo, sim, e nem sim. é, tipo assim, uma coisa, né, que os avós falavam e realmente é verdade. É É verdade. verdade isso. E aí, aqui tá falando do renascimento, da criança. Então, tipo assim, o que eu vejo nessa carta? É aquilo de você voltar pra dentro mesmo, sabe? Tipo, se fechar um pouquinho, só ter ali sua espiritualidade, seu caminho ali, sua fé, né? A confiar em vocês, de fato, e se fechar pra coisas que estão drenando, mas que a espiritualidade tá cuidando. Então, acho que na maior é mais inveja, não é trabalho feito. Uhum. Aí, mano. Tá respondido? Ai, gostei. Para de alugar a moça, Não meu. vou, não, só foi só pra... Puta merda. Deus tá ajudando nós. Vamos lá no Bom Fim, lá. Nós. Nós tá com nós. Ah, Pô, velho, gratidão. todos Obrigada, vocês que obrigada, ficaram obrigada, maravilhosa. acompanhando até agora, nossa querida Amanda. Gratidão, minha querida. Linda, grata. obrigada. Gratidão. Ai, não te dá mão Foi que muito tá suando. Muito legal. Eu também gostei muito, né? Eu estou suando muito. Vamos ter mais, vamos fazer mais, Vamos, tentar com certeza. projetar até coisas diferentes. Agradeço a tua presença, tá? Muito A tua grata. viagem até aqui, tá Eu sou bom? grata. E que Obrigada. volte em paz e dê tudo certo. Gente, acompanhe o Coluna Invisível nas redes sociais. Não vou deixar de pedir para que vocês possam compartilhar o link desse programa. Exatamente. Fique atento, sairão cortes desse programa, tanto no Shorts quanto no nosso Instagram. Estão aqui no canal, né? Não deixe de se inscrever, se está chegando agora. E quem já estava aqui, por favor, compartilha, guarde esse link e assista a playlist do Coluna Invisível. E também não deixe de seguir a nossa querida @arcana.venus no Instagram, assim também o @Coluna Invisível. Até o próximo Coluna Invisível na Tchau, semana que vem. gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente.